Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais um super vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos fazer um esfumado numa pálpebra madura. Começa com um pincel bem macio. Aqui você precisa aplicar dando pequenas batidinhas e puxadinhas. Essa sombra mais clara, ela forma a base do esfumado e eu aplico ela em toda a estrutura de pálpebra fixa. Na sequência, entro com uma sombra um pouquinho mais escura, um fundo marsala. E veja como eu peço para minha cliente abrir os olhos. Por quê? Porque assim eu consigo ver o espaço visível de pálpebra móvel que eu tenho para trabalhar. Ou seja, quando ela está com o olho aberto, o quanto dessa sombra realmente aparece e qual é o ângulo final desse esfumado que eu preciso criar para não cair com a sombra, para não deixar o olhar dela caído. A maioria das pálpebras maduras tem as linhas no canto externo dos olhos já caidinhas. E a pele, por ser mais molinha, precisa cuidar muito o ângulo do recorte final desse esfumado. Veja como esse ângulo ele está mais inclinado para as têmporas. Esse é o segredo. Depois de aplicar, voltar com a sombra base, dando os degradês de pálpebra móvel, apliquei um pigmento, sem aplicar cola embaixo, tá? Apliquei diretamente na textura do corretivo. Apliquei esse pigmento com um tomzinho rosé gold. Ele é lindo, lindo, lindo. Em toda a estrutura de pálpebra móvel até o canto interno. Para iluminar bem esse olhar, a minha cliente ia para uma formatura e ela queria uma maquiagem que destacasse bastante os olhos dela. Então, ela tem um olhar verde. Esse olho verde fica incrível com sombras de fundos mais quentes, assim ele ganha mais contraste. Como você pode ver, a pálpebra móvel dela tem a raiz dos cílios mais lisinha, não é tão molinha. Então isso me permitiu criar um delineado fino e trabalhar esfumando esse delineado para o canto externo, acompanhando esse ângulo de recorte da sombra. Então eu vou aplicando ele com um pincelzinho chanfrado, apliquei o delineador, volto com o pincel lápis, maciozinho e firmezinho para esfumar o finalzinho do delineado. Nunca deixe esse acabamento marcado. E também você não precisa sair aplicando sombras escuras em uma quantidade muito grande na pálpebra móvel, principalmente numa maquiagem onde a pálpebra já é mais madura. Então, apenas apliquei uma sombra marrom escura no cantinho para dar aquele acabamento de delineado esfumado. Depois de finalizar toda a parte de cima, aplico um pouquinho de pó compacto, um pozinho bem fininho, apenas para retirar caso tenha caído algum resquício de sombra ou para deixar as linhazinhas de expressão bem seladinhas. E agora, vamos fazer o nosso esfumado inferior. Veja ali no canto final, as linhazinhas, como elas dão aquela quedinha. Então, a gente tem que cuidar para não cair demais com a sombra exatamente nessas linhas, para não tombar o olhar. Como ela gostaria de um olhar mais aberto, um olhar que destacasse mais, eu resolvi aplicar uma sombra líquida e esfumar ela em toda a raiz dos cílios inferiores e construir o degradê com as sombras que eu utilizei na parte superior dos olhos. Então agora eu volto aplicando aquela sombra marsala, apliquei a sombra base para dar o acabamento final, criei todo esse degradê unindo com o canto externo do esfumado superior. Na sequência, apliquei a mesma sombra líquida na linha d'água, já que ela tem um olhar grande, eu consigo trabalhar escurecendo ou clareando a linha d'água. Então, apliquei no final um cílio postiço delicado, bem curvadinho, mas bem delicado para harmonizar com a maquiagem. Finalizei com uma pastinha de sobrancelha, deixando a sobrancelha dela natural, mas tapando as falhazinhas existentes. Depois de aplicar o cílio postiço, deixar a cola secar, enquanto eu fui fazendo a sobrancelha, chegou a hora de aplicar a máscara. Perceba que eu estico a pálpebra na hora de aplicar a máscara, isso faz com que os cílios naturais se juntem melhor aos cílios postiços. Na sequência, escolhi uma tonalidade de batom que harmonizasse com a sombra dentro da intensidade desejada pela minha cliente. Então, apliquei o batom mate, contornando todo o lábio e no final, apliquei um pouquinho de gloss ou de balme. Você pode aplicar gloss ou balme hidratante para deixar a textura mais maleável e fazer com que esse batom não fique craquelado. Olha que linda que ficou
a maquiagem. Toda semana trago conteúdos novos por aqui. Se você ainda não se inscreveu, vai agora e se inscreve aqui no canal.